versículo 1. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou? Amém. Está mais pro final da Bíblia aí já, né? Bem perto, finalzinho da Bíblia. Fácil de estar encontrando aí. Glória a Deus. Depois de Timóteo? Depois de Timóteo, aí vem Tito, vem Tito, Filemão e Hebreus. Aí Hebreus. Não quer? Capítulo? 12. Passou em cima. Então, amém. Glória a Deus. Segura aí que depois eu vou precisar que volte em Timóteo aí. 2 livros, viu? Filemão, Tito e Timóteo, 2 Timóteo. Glória a Deus. Capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora você vai voltar aí 2 livros, que é Filemão, Tito, e vai encontrar 2 Timóteo no capítulo 3. O versículo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá bom? 2 livros bem pequenininhos. Filemão, Tito, que é praticamente que nem o que nós entregamos aqui semana passada. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 1. É só voltar aí 2 livros rapidinho. Filemão, Tito, já chega em Hebreus. Se estava em Hebreus, é só voltar. Estava em Hebreus? Não, voltar. Só voltar. Ela achou só que é Timóteo. Mas tô crente. Se já estava em Hebreus, era só voltar que caía no 2 Timóteo, né? 3 capítulos. Bom, vamos lá. Hebreus, aí você voltou 2 livros, chegou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Vamos ler? Versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo fala assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque, leu o 2 igreja, vamos ler todo mundo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. porque... Amém? Não, Só até o 5, pode acender. Glória a Deus. Obrigado, viu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu quero aqui, junto com os irmãos, falar de tempos trabalhosos, de apostasia. Trata-se também da vida de Cristo. O texto a qual lemos aqui concernente o livro de Hebreus e também o livro de Timóteo, né? Que a gente leu aqui. Sinais da vida de Cristo estão por todos os lugares e a gente pode observar isto, né? Com muita nitidez que Cristo está às portas. Muitas pessoas perguntam assim, mas há tempos que eu ouço essa conversa, né, que Jesus vem buscar a igreja, e depois disso eu já vi pessoas que se casaram, tiveram família e tal e tal. Muitas pessoas falam assim. Mas eu quero que você entenda que para Deus, ou seja, os planos de Deus, o projeto de Deus, Ele nunca quer os nossos projetos e nem os nossos planos. E a contagem de Deus, ela jamais será uma contagem humana como nós pensamos aqui, ou como nós agimos aqui.
Eu sei que esse texto não é isso que eu vou falar, mas a Bíblia diz que há 1000 anos como fosse um dia para Deus, um dia como fosse 1000 anos. Verdade. A gente pode encaixar isso aqui também nessa introdução. Mas para ser mais bem objetivo, eu quero tirar esse versículo que eu acabei de falar e não quero colocar totalmente ele para concluir e dizer que esse aí seja a base principal. A base principal de Cristo não ter vindo buscar a sua igreja pode ter várias hipóteses. Pode ser que as suas orações ainda estão tocando a Deus e pedindo a Ele para que tardar um pouquinho, porque precisa de uma salvação na sua casa, do filho, Glória a Deus. do parente, do tio. Pode ser, não está na Bíblia, mas é uma hipótese. A Bíblia diz que quando a gente pede, crendo recebe, e tudo que pedir em oração no nome do Senhor Jesus Cristo será feito. É claro que terá um tempo em que não vai mais se ecoar o som de aleluia, de glória a Deus, de nada disso, porque um dia Cristo vai determinar a buscar a sua igreja. Aleluia. E esses que estão preparados subirão ao encontro do Senhor. Glória a Deus. A questão de salvação, irmão, é uma questão muito complicada de se explicar em questão da Bíblia, porque a Bíblia diz que a salvação ela é individual. E às vezes nós temos uma mania de julgar as pessoas. E é nesse julgamento que às vezes possamos estar errados. Ah, mas fulano está em tal lugar e não vai ser salvo. Nós não podemos dizer isso. Nós não podemos afirmar isso. Verdade. Nós não podemos dizer, alguém morreu lá no hospital e morreu sem Cristo, sem salvação. Não, a Bíblia não está dizendo que você, para ser salvo, tem que chegar a um determinado lugar e tal. Ou seja, seguir alguns protocolos. Claro, você tem que aceitar Cristo como Salvador, tem que receber Ele na sua vida. Aleluia. E é o seu coração, irmão, que vai dizer. Não é um homem, uma pessoa que vai chegar aqui e falar. É claro que estamos aqui para ser um canal de bênção. Se chegar alguém aqui, ele vai dizer para nós que quer aceitar Jesus. Ou seja, automaticamente ele já está se confessando a Cristo. Verdade. Dizendo que o mundo lá fora não serve mais para ele e agora ele quer uma nova vida. Ele vai viver um novo momento, ou seja, um novo homem. Glória. E nós iremos orar por esta pessoa. Porque a Bíblia diz que tua boca confessares, para Cristo, lá no livro de Romanos fala, e crer no coração, a Bíblia diz que está apto então para receber a salvação, desde que você não seja idólatra, ou seja, idolatra alguém, ou seja, fazer algo como um amuleto, algo semelhante desta natureza, desde que você não faça isto, alcance a salvação. Então não precisa ir para a igreja, precisa ir para a igreja, precisa vir cultuar a Deus. A fonte é o lugar que nós tomamos a água. Se nós não for na fonte, nós não iremos tomar água, iremos ficar com sede. Toda pessoa que tem sede, ele não vai aonde tem a água, ele faz o que? Ele não sacia a sua sede. A nossa sede ela é saciada quando nós chegamos na fonte. Glória. E a fonte ela é Jesus. Jesus disse isso para aquela mulher de Samaria. Jesus ele afirmou lá em João no capítulo 4, quando ele teve um encontro com aquela mulher. Ele disse que aquele que bebesse da água ali natural que alguém estava oferecendo voltaria a ter sede, mas a água que ele tinha para dar, esta sim faria um canal na sua própria vida e jorraria para a vida eterna. Glória a Deus. Não é momentânea, é vida eterna. Jorrar para a vida eterna é alcançar a sua família, é alcançar os seus descendentes, é alcançar pessoas, é alcançar quem queira receber Cristo como Salvador. Aleluia. Então nós entendemos que o maligno entrou já na geração, nesta nossa geração, para tentar nos distanciar do Evangelho de Cristo, tentar criar um evangelho muito simples e muito fácil, e tentar dizer que na época passada era muito duro, na época passada era muito difícil. Não, o Deus é o mesmo Deus. É claro que tem algumas coisas que a gente classifica como meninice, desde que a gente não tenha o conhecimento. É natural isso. Mas com o decorrer do tempo a gente acaba conhecendo, mas não sendo apostato da fé, ou seja, não apostatando a fé, ou seja, tirando aquilo que o próprio Paulo combateu, quando instruiu as suas cartas, quando falou ali aos apóstolos, discípulos que estavam ali, o povo, na verdade, foi instruído pelo próprio Jesus Cristo acerca da vida do Senhor. O próprio Jesus disse acerca da sua vida, quando foi lhe perguntado, ele falou acerca do seu ministério, quando foi também
interrogado e também veio ministrar a palavra de Deus quando enviado. E Jesus sempre teve uma preocupação em afirmar que ele estava vindo sendo enviado de Deus. Ele disse: olha, o meu Pai que me enviou, e é esse que eu vou fazer o ID, a obra, o meu ministério focado sempre em Deus, no seu Criador. E a Bíblia diz que Jesus sempre viveu em oração, sempre atento às atitudes que vinham sobre a sua vida. Então nesta noite nós queremos falar aqui, de acordo com o versículo que foi lido aqui esta noite no livro de Hebreus, nós lemos aqui no livro de Timóteo. Então vamos ler aqui no livro de Mateus agora. Eu vou pedir alguém para já segurar para mim Mateus 22 e o versículo 37 e também o versículo 40. Está dizendo aqui: a primeira característica relata aqui a vida centrada em si mesmo, ou seja, o termo usado, filado, significa homens amantes de si mesmo, ou seja, egoísmo e o pecado básico que vem de outros pecados. Ou seja, a essência do cristianismo não é entronizar dizer eu sou, mas sim destroná-lo. Jesus ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, melhor dizendo, e o próximo como nós mesmos. Alguém que encontrou Mateus 22 e 37 e o 40 pode ler. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Lê o outro para poder dizer que até o 40. Isso, não vai concluir não. Amém. Beleza. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Mateus 22, 37 até o 40. Então, a essência do cristianismo, ou seja, a essência de Deus, ela não quer que eu e você desfocaliza, não. Ela quer que nós entramos dentro do Evangelho aqui, para nós entendermos aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Quando ele disse aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, e também o próximo como a ti mesmo. É uma missão não fácil para muitas pessoas, mas para outras pessoas é muito fácil. Tem pessoas, irmão, que tem o dom, eu acho, já de Deus, de ajudar as pessoas como se fosse ele mesmo. E não é todas as pessoas que têm isso. Tem pessoas que têm dificuldade nisso, em ajudar o próximo, em amar o próximo. E aqui não está falando nem ajuda financeira, nem nada, só está dizendo para amar ele como ama você mesmo. Você ama você mesmo, então o seu irmão ama ele igual você ama você mesmo. Mas primeiro é Deus sobre todas as coisas. Primeiro ponto é Deus. O erro de todas as pessoas está aqui, de não colocar Deus em todas as coisas e colocar Deus em segundo lugar. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que levar meu filho no aniversário de fulano de tal, que vai fazer aniversário hoje, então hoje não deu para mim. Beleza, amém. É uma indireta? Não, é uma realidade. É uma realidade que acontece em todos os lugares. Não fui, semana que vem não vai dar para mim não, pastor, porque eu tenho que ir a uma pescaria. Então Deus não está em primeiro lugar. Deus não está centrado ali na primeira colocação. Ele está naquela palavra se der certo, usado muito lá para o mundo norte. Não, se der certo, mas vai. E se não der certo? Está tipo assim. Então o pessoal hoje às vezes reclama de Deus, ou seja, da ausência de Deus, mas ele esquece que Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Em tudo, irmão. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas vos serão acrescentadas, como o próprio livro de Mateus descreve isso, dizendo: primeiro o reino de Deus, a sua justiça, depois as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a ordem. Glória a Deus. Esta é a realidade que a Bíblia nos ensina. A outra parte que nós pecamos, eu digo assim, muitas pessoas erram, é de amar o próximo como a si mesmo.
A gente não procurar ele, saber a sua necessidade, às vezes, saber como estar ali. Às vezes tem pessoa que olha, a gente já olha, nossa, esse cara, essa pessoa. Tem pessoas assim. E a gente não pode ser assim, irmão, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nós temos que amar o próximo, o nosso irmão, mesmo que a gente possa não gostar bem dele, mas pedir a Deus que mude a nossa oração, o nosso jeito. Senhor, me ensina, aquele irmão, não estou dando muito certo com ele, mas eu sei que ele é irmão meu, e o que está acontecendo, Jesus? Tira isso de mim, irmão. Se você fizer isso, Deus vai fazer alguma coisa. Porque Deus só faz aquilo que nós queremos. Se nós passamos por uma pessoa e não fazemos pouco aquela pessoa, né? Para mim, Deus não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque você não quer. Mas se você quer, aí Deus faz. É igual o pessoal que são viciados aí, que as clínicas de repouso, né, atrai as pessoas, buscam pessoas, né, para poder sair da dependência química. A primeira coisa que eles perguntam lá é para a pessoa: você quer sair disso? Você está apto a sair disso? Não, quero. Certeza? Certeza. Você está sendo forçado, ninguém te obrigou? Não, é porque eu realmente não dou conta, eu quero sair disso aqui. Assim é Deus, irmão. A gente chega a questionar para Deus e Deus vê que você não tem força para aquilo ali. Aí é onde entra a mão de Deus, porque é onde a minha mão não alcança, a mão de Deus vai alcançar. O milagre de Deus vai acontecer. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe, mas nós não somos nenhum fantoche. Nós somos servos de Deus e precisamos falar para Deus. Aleluia. O que precisamos, o que cremos, o que queremos. Precisamos falar para Deus tudo isso. E isto não é de agora, isto é desde a época passada, desde quando nós entendemos, né, e aceitamos Cristo como Salvador, e que lemos a Escritura Sagrada, que nós entendemos que funciona assim. E às vezes as pessoas querem mudar. Não vai lá não, se der certo você vai tal dia. Irmão, e vai acontecendo umas coisas na vida da gente, eu digo assim, até por experiências próprias, que se a gente não fizer uma força, a gente não faz a obra de Deus, porque todo dia tem uma coisa. Não pense você que a gente vem, não, o pastor é uma pessoa excelente, ele não cansa não. Cansa, não, mas a gente força aquilo ali, a gente vem, né? Vem forçando ali a barra, na verdade, pedindo força a Deus. Não é obrigado, mas a gente vem pedindo força a Deus, me dá força para me orientar nessa caminhada, me ensina, e a gente acaba vindo. Porque se você chegar em casa mesmo e for se entregar para a carne, nunca você vem para a igreja, nunca. É verdade. Mas se chamar para ir para o aniversário, a carne está pronta, né? Anima, vira a noite lá. Aqui na igreja fica olhando, meu Deus, já é novo, pastor, não para, né? Mas quando a gente está só por conta da carne, a gente vira a noite, se for possível. Mas é errado isso? Não, é porque a naturalidade é essa mesmo. Mas tem como corrigir? Tem. Como? Buscando primeiro o reino de Deus. Glória a né? Deus. Verdade. Buscando a justiça de Deus para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Depois o Senhor vai acrescentar na nossa vida, né? A casa que nós precisamos, o carro. Irmão, o Senhor cuida da gente. O Senhor cuida da gente, né? O Senhor cuida nos mínimos detalhes. Aqui, nenhum ensino nas Escrituras ademoesta a amar a nós mesmos, porque todo pecado já começa com o egoísmo. Todo pecado começa com o egoísmo. A gente sendo egoísmo de si próprio. Eu faço, eu sou, comigo é diferente. Não. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, não tem essa diferença não. É Cristo que manda em nossa vida. Como Paulo diz, já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Não foi assim que Paulo falou? Ele disse. Glória a Deus. Por que o eu? O eu de Paulo era matar, era destruir, era confrontar, era bater, era autorizar que o pessoal fosse, né, chicoteado. Esse era o eu de Paulo. Ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Houve uma mudança, houve uma conversão, porque Paulo foi convertido ali quando ele houve um encontro com o Evangelho de Jesus, com Cristo, com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo houve um encontro do Espírito Santo de Deus, e naquele encontro, a Bíblia diz que ele caiu do cavalo, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, a autoridade de Deus na sua vida.
a chegar ao ponto de Jesus dizer: por que tu me persegues? Por que tu me persegue, Paulo? Persegue os filhos de Cristo, fez com que se uma escama pudesse estar sobre os seus olhos, e ele ficou sem enxergar. Mas Paulo não resistiu durante aquele período e foi ao chão, cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele, depois disso, observa que é onde ele fala isso: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim é a nossa vida, o nosso viver. Também não vivemos mais o eu, não. O nosso eu, antigamente, o nosso eu era diferente. Então a nossa ignorância, ela ficou na cruz do Calvário. Nossa valentia ficou na cruz do Calvário, né? Mas tem crente aí, tem pessoas aí que ele fala que ele é crente, mas a arma dele não é, o revólver dele é. Não, nem sei se crente pode estar usando arma. Está errado, não está não. Não pode. Porque a Bíblia diz que se ele não vigiar a cidade, ou não cuidar dela, em vão são os que vigiam e sentinela. Ou seja, se o Senhor não guardar, não é isso mesmo? A palavra certa é essa do Salmo. Se ele não guardar, em vão são os que vigiam e sentinela. Ou seja, será em vão todas as polícias, segurança máxima que estiver dentro de qualquer estado. Se o Senhor não guardar, é em vão. É em vão. É o Senhor que guarda. É Ele que direciona, Ele que controla, Ele que faz tudo isso na nossa vida. Então vamos aqui para outro ponto aqui. Homens que se vangloriam, homens soberbos. Nós lemos aí no livro de Timóteo 3, versículo 3, realmente falou até sobre isso aí, né? Provérbios 16 e 18. Alguém já procura para nós? Provérbios 16 e 18. E 19 também. Porque a Bíblia diz aí, ó, nos últimos dias os homens serão presunçosos e soberbos. 16 e 19. Não, 16, 18 e 19. Provérbios 16 diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Aí o 17 diz: os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho. 16, 18, 19. Agora o 18 vai falar do soberbo. Tá, é isso que eu quero. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Está vendo? Né? Então há presunções, que é a mesma arrogância, não pode existir na nossa vida, nem o soberbo. A Bíblia diz aí, ó, como o pastor acabou de ler aí no livro de Provérbios 16, versículo 18 e versículo 19. Pessoas com esse tipo de atitude, que se comporta sendo arrogante, ele tem o alto conceito de si mesmo, ou seja, de se engrandecer por si próprio, de dizer eu posso fazer, eu faço, ou seja, uma atitude em que ele se vangloria em si mesmo, aquilo que nós não podemos dizer. Foi João que falou que era necessário que ele cresça e ele diminuísse? Foi João, não foi? Foi. Então, se nós formos encontrar na Bíblia Sagrada algum ponto bíblico para confrontar contra isso aqui, nós iremos encontrar. Porque é necessário que ele cresça e nós sejamos diminuídos. Não que nós sejamos maior, né? E Cristo menor. Então tem lugares aí que as pessoas fazem isso. Faz o oposto, né? Deixa Deus de lado e age por si próprio. Não, eu vou fazer, não, eu faço, eu determino, comigo é assim e tal. Não é assim que funciona. Pessoas que têm essas arrogâncias, que ficam vangloriando, pessoa que é soberbo, como a própria palavra de Deus fala aí, Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Nós até lemos aqui um dia desses sobre isso. Pessoas que fazem esse tipo de coisas são pessoas que estão totalmente fora desses padrões, né? Não podemos ter a glória para si. Tiago capítulo 4, versículo 6, alguém lê para nós. Tiago capítulo 4, versículo 6, o outro 1 Pedro
5 e 5. Tiago, capítulo de número 4, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Tiago, antes ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. O outro lê 1 Pedro, capítulo 5 e 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Glória a Deus. Então aqui já pega um pouquinho para a classe menor, que tem que ser subordinada aos seus pais, né? E também aos anciãos, aos pastores, líderes. E também não só eles, mas também pega também as pessoas que respeitam seus patrões, né? Que é quem você leva o sustento para sua casa e assim por diante. Cabe então a gente obedecer, ser obediente, né? Ter esse comportamento, vamos dizer assim, porque pessoas que são desobedientes aos pais, desobedientes às instituições, desobedientes em todos os requisitos, são pessoas que não são aprovadas por Deus. E a Bíblia vai mostrar aqui, eu vou até pedir alguém para segurar para mim Mateus capítulo 15 e o versículo 4. Mateus 15, versículo 4. Eu vou ler um pedacinho aqui, ó. O mundo vive de crises e algumas são generalizadas. Quando o assunto é família, foi aí que Paulo fala de um tempo de submissão à autoridade paterna. Não faz muito tempo que os filhos tinham como grande valia os deveres com os pais. E de repente, nasce uma revolução e que ocorreu na sociedade em que mais vemos nos dias de hoje é o rompimento da comunhão entre os pais e os filhos. O sinal da suprema decadência de uma civilização, quando a juventude perde o respeito pelos seus pais, pelos velhos, anciãos, e nega reconhecer que está impagável dívida juntamente como base. Dever de gratidão para com aqueles que lhe deram a vida. Alguém lê Mateus 15 e o versículo 4. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. A Bíblia, irmão, ela é recheada em todos os detalhes da nossa vida para nós aprendermos isso. Eu estou da idade que eu estou aqui, mas eu respeito meu pai e minha mãe até hoje. O que eles dizem eu acato, eu obedeço. Eu jamais irei desobedecer aquele que me deu a vida abaixo de Deus, aonde a palavra de Deus fala que nós temos que honrar, não é? Os filhos devem honrar os seus progenitores, né? Para que possa ter o quê? Dias prolongados. Pois como encontrar nas escrituras essas atitudes, né? Entre as sociedades de uma vida com qualidade. Para finalizar essa parte, alguém lê Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 3. Efésios 6, do 1 até o versículo de número 3. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Nós aprendemos nas escrituras sagradas, irmãos, atitudes esta que é saudável para nós. 6, versículo do 1 ao 3. Aleluia. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém. Aleluia. Uma parte chama a atenção aí no versículo, é obedecer no Senhor, né? No Senhor. Amém. Verdade. Uma parte que a gente chama a atenção. É uma parte delicada e voltada mais para a questão de evangelho, ou seja, uma educação familiar.
também o filho, o pai, melhor dizendo, ele tem que saber a forma de falar com o filho também. A Bíblia diz, não me recordo do livro, acho que é Provérbio também, para que não provoques a ira em seus filhos. Verdade. Então o pai, ele tem que pedir sabedoria para Deus. Versículo 4 fala: Versículo 4 fala, né? Então já leio. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa missão, irmão, falando aqui sobre apostasia, volta de Cristo, educação familiar e tal. É difícil, irmão, a questão hoje de uma família inteira estar no Evangelho. Não é fácil não, é muito difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos que são pais e mães aqui, que a culpa não é sua não, você já fez o que você teve que fazer. Se você soube ser paciente, soube falar, soube explicar, você não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Então, como a gente sabe falar, igual falou o versículo aí, não provocando a ira dos nossos filhos, é a forma de nós sabermos falar para eles. Nós não podemos chegar assim de supetão e dizer para ele: olha rapaz, você vai para o inferno desse jeito e tal. Assim não. Eu conheci um amigo meu, ele é até sargento da polícia, não vou nem falar o nome dele aqui para não comprometer, mas ele tratava os filhos dele como se tratava bandido na rua, em casa. E chamava os meninos de mocorongo. Sai daqui, mocorongo. Um dia eu falei para ele, falei: irmão, evangelista, eu falei: ó, irmão, não faça isso não. Os seus filhos são herança do Senhor e seus filhos bênção de Deus. Eles não são os marginais lá não. E a mulher dele foi e falou também depois, né? Aí ele foi dando a melhorada. Graças a Deus. Mas se você fizer isso, irmão, como seus filhos vão para a igreja? Como que eles irão buscar a casa de Deus se tudo é na ignorância? Nós temos que sabermos falar também. Claro que não podemos passar a mão em tudo e na cabeça, não tem que ter o respeito, tem que ter o carinho na hora certa, mas na hora de falar sério é sério. Lá em casa eu falo, como todas as casas, vocês devem falar, mas na hora de falar sério, ó, aqui é o seguinte, aqui é assim que funciona. E pronto. E tem que ser assim. Conhecer o Evangelho, irmão, é uma coisa. E não conhecer ele, outra coisa totalmente diferente. Se você não leva ele, mas um lar que tem o Evangelho, que foi pregado, foi instruído, não temos culpa se o nosso filho não quis ficar. Mas o amanhã pertence a Deus e quem sabe um dia ele pode voltar, ele pode estar junto conosco de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho um exemplo da minha família, de irmãos meus que desviaram dos caminhos do Senhor. E meu pai preocupava, minha mãe sempre foi mais preocupada. E meu pai sempre dizia assim: não, meu filho, na hora certa dá certo de voltar, vamos orar a Deus. E meu pai nunca foi assim de estar assim muito preocupado com essas coisas não. Meu pai, ele veio aprendendo com os tempos. No início, se ele era mais novo, ele era até mais grosseirão, mas depois ele foi ficando mais brando. E aí não tinha mais o que fazer, né? Um dia mesmo a irmã minha foi para outra denominação, que eu não vou falar o nome também, e aí ele tinha, não sei quem tinha ligado para ele pedindo uma opinião para mim. Eu falei: olha, minha opinião tá aí na igreja? Não, deixa aí. Ah, mas lá não é da Assembleia. Não importa. Estão servindo a Deus, tá bom. Ruim é se dissesse assim: não, tá aí na UBA, distribuidora, sei lá, boate, alguns lugares aí, mas tanto servindo a Deus, tá bom. Resumindo, voltou para a Assembleia de novo. Glória a Deus. Está na Assembleia novamente, com Cristo. Tudo tem o tempo certo, irmão, de Deus nas nossas vidas e na vida da nossa família. Assim também com os nossos netos também, né, pastor? Quem tem neto aí, né? É verdade. Assim segue para os netos também. Descender a família inteira, né? Quem for descendente, neto, bisneto, tataraneto, e sei mal que tem da frente, né? Mas é isso aí. Bom, vamos aqui para outro ponto. A escória de uma geração. Vamos lá. Vivemos uma sociedade degradada e composta por pessoas que não têm o afeto natural, pessoas que são irreconciliáveis, pessoas que são caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Nós lemos aí no livro de Timóteo, né, capítulo 3, versículo 3. Além desses, ainda temos 3 grupos que certamente existem e tem muitos problemas também
na terra, que são os deleites inimigos de Deus, aqueles que apenas aparência de ter piedade e aqueles que desconhecem a verdade. Então aqui, no livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, no livro de 2 Timóteo, nós lemos também, foi usado por Paulo como traidor, foi esse termo usado por ele, usado também para definir na questão de Judas, o Iscariote, quando traiu Jesus ali pelas 30 moedas de prata, mesmo usado para definir com ele. Esse livro também foi escrito nos dias de perseguições romanas. Todo mundo conhece bem a trajetória do apóstolo Paulo e sabe que não foi dias fáceis, não, houve dificuldades ali, e naquele mesmo tempo, para se ganhar a favor de Roma, Então, um amigo que traía o próprio amigo, Paulo estava retratando aqui a falta de fidelidade, de amor, de amizade, de compreensão. Alguém lê para mim o livro de Provérbios, capítulo 25 e 18, que ele fala aqui de homens impetuosos, homens que foram obstinados a paixões, tornados imprudentes, homens insensatos. Fala de homens envaidecidos, homens pelas suas próprias importâncias. Paulo não está aqui dirigindo-se de fora, não. Ele está tratando perfil de pessoas aparentemente cristãs. Provérbios 25. Provérbios 25 e 18. 25 e 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Contra o seu próximo. Então Paulo estava debatendo isso. Aí alguém já leu no livro de 2 Timóteo capítulo 3, os versículos que nós nem lemos ainda, que é o 7 e 8. Os dois versículos pode ler, do capítulo 3 de 2 Timóteo. 7 e 8. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corrompidos de entendimento e reprobos quanto à fé. Paulo está falando para cristão. Paulo não está falando para pessoas de fora. Paulo não está escrevendo isso aqui e dizendo isso aqui é para fulano e tal. Não, ele está com o povo ali falando a eles, explicando, falando: olha, isso aqui não pode. Não podemos ser deleites e inimigos de Deus, de certa forma. Então Paulo está aqui instruindo este povo, para que esse povo não possa ser um povo errôneo, um povo que ande por outros caminhos. A salvação, irmão, ela é individual, mas uma força a gente tem que fazer, mas a gente aprende também com os sacerdotes, os discípulos, pregadores, que instruem, instrui a palavra de Deus, como esses povos que foram instruídos pelo Paulo. Paulo instruiu muito, e Paulo zelou muito pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo. Agora vamos aqui para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vou pedir alguém já para segurar para ler, agora eu vou pedir para ler. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12. Devemos ter em mente que aproximar de Deus é estar pronto para experimentar uma revolução pessoal através do poder de Jesus Cristo. A acusação aqui, que homens terão apenas uma forma externa, ou seja, aparência de bom. Eles seguirão um ritual ou liturgia de adoração, mas nada compreenderão acerca do poder dinâmico que transforma a vida dos homens. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais potente do que qualquer espada de dois homens, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É isso que a palavra de Deus faz. Então, se a pessoa não se atentou a isso, se a pessoa não tem esse conhecimento, ele não aceitou Cristo ainda como Salvador na sua vida, não. Porque a salvação, ela tem que ter mudança, tem que ter frutos. A Bíblia diz que as árvores que não produzem frutos,
ele sugeriu lá na parábola, né? Que pudesse ser cortado e jogado fora. Toda árvore que não dá fruto, não dá certo. Ela não serve. Temos que dar fruto, temos que frutificar, temos que ter mudança. Porque no outro tempo, que eu não sou mais, como o próprio Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a minha vida agora era uma vida diferente, como o próprio Paulo disse. Glória a Deus. Se roubava, não rouba mais. Se matava, já não mata mais. Se adulterava, não adultera mais. Ou seja, tudo que nós fazíamos de errado no outro tempo, nesse tempo agora nós não fazemos mais. Glória a Deus. Por quê? Nós se vestimos de um novo homem, Aleluia, uma Pai. nova imagem, semelhança de Deus. Estamos em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Pastor, e o passado? A Bíblia diz no livro de Coríntios que os que estão em Cristo são nova criatura. Glória. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, Pai. Novidade de vida é o que eu vivo, é o que você vive, ou seja, é o que nós devemos viver ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Aleluia, Pai. Temos que ter isso em mente, irmão, porque nós não somos mais do tempo de outrora. Nós estamos num tempo agora em que nós vivemos uma nova dimensão, como aquele cântico do Fernandinho. Uma nova história Deus tem para mim. Glória a Deus. Uma nova história Deus tem para a sua casa, para a sua família. Glória a Deus. Uma nova história Deus tem para o seu ministério. Esta Aleluia. é a visão daquele que Glória serve a a Deus. Cristo. Uma nova história, um novo viver. Às vezes, irmão, nós precisamos disso. Glória a Deus. E a gente às vezes convida os irmãos para vir aqui na consagração pela manhã. É lamentável, irmão. Não estou aqui desabafando, estou falando uma realidade, mas é lamentável as poucas pessoas que aparecem aqui pela manhã. No domingo, uma única vez no mês só, para vir buscar a presença de Deus. Por que essa consagração, irmão? Porque nós precisamos, como aquele hino do Regis Danés, Senhor, entra na minha vida, Glória a Deus. mexe na minha estrutura, muda o meu viver, transforma a minha vida. Como que você vai ser um novo crente, um novo homem, uma nova mulher se você não faz isso? Como que você vai ser um pregador se você não tem essa dimensão? Como que você vai cantar inspirado por Deus se você nunca tirou esse momento para estar na presença de Deus? Aleluia, Deus. Pastor, mas eu faço isso na minha casa, mas não posso aqui na igreja nem na rua, como faz? Se faz em casa, aqui na igreja, pelo menos quando dessa saudação, a igreja tinha que abalar, irmão. Porque Moisés, quando foi encontrar com Cristo, para alguém falar com ele, teve que pôr ali um véu, porque ele não contemplava da glória de Deus. Ele falou, não tem como não, tampa aí, porque está brilhando. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava da glória de Deus. Então quem busca Deus também é assim. Aleluia. Ah, mas a igreja é fria, então quer dizer que você é o único dos 99% que está certo, 99% está errado, você é o único certo. Se fosse, era bom, né? Que pelo menos não for na bagulho, irmão. Não pode apagar os 100%, pelo menos 99%. Mas nós precisamos disso, irmão. Mas eu não creio que existem pessoas assim, não. Por quê? A pessoa que busca muito a Deus em casa, ele quer vir na igreja. Porque ele está recebendo e ele é canal. E o canal, ele tem que desaguar em algum lugar. Como Glória a ninguém. Deus. Ele não consegue ficar preso em casa segurando nada, não. Se a pessoa diz que está buscando muito lá na casa dele, não. Ele tem que vir aqui, Aleluia. compartilhar conosco. Aleluia. Como prova aqui, ó, semana passada, essa semana, não lembro da que a irmã, semana passada, da irmã, como é o nome da irmã aqui? Irmã Hilda, que a irmã Hilda mesmo falou aqui, reconhecendo a necessidade de ser mais na obra de Deus. Ela mesmo disse aqui, eu reconheço que eu preciso mais, eu tenho que ser mais, eu vou falar. Então isso aí, irmão, é sentir a necessidade que nós somos dependentes de Cristo. Glória a Deus. Dependente de Deus. Então a nossa vida, como Paulo disse lá, ele não vive mais aquele momento passado, não. Por isso ele disse lá no livro de Coríntios, os que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O meu passado não existe mais para mim. Aleluia, Pai. Eu não vivo mais lá. Glória Por a que Deus. você quer relembrar algo que eu não quero mais viver, algo que eu já passei? Louvado seja O que Deus. ficou para trás ficou, irmão. Meu alvo é Cristo, é na Aleluia. frente. Ele que está na minha Aleluia. frente vai guiando. O que passou ficou para trás. Nem no retrovisor eu vou olhar mais. Não, para mim não me serve. Passou, que nem água que passa debaixo da ponte, nunca mais toca naquela mesma água. Aleluia. Passou. Meu alvo é Cristo, minha caminhada é o Senhor. Eu vou caminhando rumo ao céu. Aleluia. Quando ele vir buscar a igreja do Senhor.
Aleluia. Por isso, Abacuque no capítulo 3 diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Glória a Deus. No meio dos anos a notifica. Mas olha só o que ele pensou: na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Aleluia. Preocupou em Deus não pesar a mão em uma certa geração, que somos nós mesmos, que sem tempo determinado Abacuque faz esta oração insidiosa em forma de canto, Aleluia. dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas no meio dos anos tu a notifica, dá uma notificação. Mas na ira, lembra também da misericórdia. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Ao invés de vir a tua ira, Senhor, desça a tua misericórdia. Glória a Deus. E Jeremias, para não ficar por trás, ele diz que a causa de nós sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor é grande. Glória a Deus. Aleluia. Senão eu e você já tinha sido fulminado. Mas a misericórdia de Deus é grande. E Davi, para não ficar nessas palavras, ele diz que ela se estende de geração em geração. Aleluia, Jesus. Aleluia. E para só não ficar nisso, a pastora falou que vai para os netos também. E vai mesmo, vai para os netos, vai para o bisneto, vai para... Vai embora. É a geração de amanhã. Glória. Da menina que estava louvando aqui agora, que nós não sabemos, mas quem sabe será a futura pastora, ou a futura missionária, cantora. Aleluia, E Jesus. assim Glória a vai. Deus. Glória a Deus. É lamentável um filho hoje dizer assim: pai, eu não quero ser pastor. É lamentável um filho dizer: não, não quero nem ser isso. É lamentável, irmão. Mas é uma realidade. A nossa geração precisa dessa transformação falada lá em Abacuque capítulo 3. Aviva, Senhor, a tua obra. Glória a Deus. Aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra. Se terminar essa campanha, quiser até fazer esta campanha do avivamento, pode até fazer, irmão. Nós precisamos. É verdade. Precisamos do impacto da glória de Deus aqui. De fazer um culto para as pessoas receberem a presença de Deus. Aleluia. Porque eu já cansei, e muitos já se cansaram desse negócio de dizer: naquela época era assim, eu já fui assim, numa época passada eu fazia isso. Não, pois volte o tempo de agora também e faça do mesmo jeito. Porque uma época passada que você entrava na igreja, enquanto alguém já louvava os hinos da harpa cristã, você já dobrava o joelho falando em estranho. Aleluia. O dirigente do culto já não dava mais conta de dirigir o culto, já passava para o sucessor, porque a glória de Deus já tinha tomado conta dele. Glória a Deus. Aleluia. Começava a profetizar, o outro recebia, o outro traduzia, o outro ia falar. É isso, irmão. E faz muitos anos que em muitos lugares não existe mais esta essência. Não tem mais ali o 432 da harpa cristã. Vida consagrada. Minha alma lava Salvador, não é isso? Aleluia, Pai. Aleluia. A gente chegava e ouvia esse hino da harpa 432, a gente se derretia na presença de Deus. Acho que é o 432 mesmo, assim, faz memória. É isso mesmo, né? Consagrado ao Senhor. Oh, minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. Aleluia. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Então esses hinos que a gente ouvia aqui, irmão, Oh, glória a Deus. ao iniciar o culto, até mesmo no meio do culto, eram hinos que tocavam no fundo da alma e toca hoje ainda. Aleluia, Pai. Se aquilo que nós fizermos de acordo com a palavra do Senhor nos ensina. Daí já vi um outro, cantava o da linda Pátria Estou, que é outro hino também que marca muito. Da linda Pátria estou, bem longe de cansa estou. E assim vai. Aleluia. Aleluia. E entre outros, da harpa cristã. Apesar que os hinos que inovaram hoje também tem muitos hinos inspirados, mas os da harpa cristã, me perdoe, eu amo de coração. Aleluia. Aleluia. Nem em todo lugar que você ouve mais o 43, né? 243, né? Nós abrimos este culto. Pastor, isso é da época
tempo passado. Não mudou nada. A Bíblia é a mesma, os da harpa são também. E eu duvido, irmão, alguém que entoa o hino da harpa aqui bem entoado, se alguém não sentir a presença de Deus. Aleluia. Só se ele não tiver coração mesmo. Mas se ele tiver, ele sente. Aleluia. Vamos para outra parte aqui, para ir mais rápido um pouco. Apenas aparência de piedade. São pessoas que existem assim, com essa aparência, né? Devemos ter em mente que aproximar de Deus é estar pronto para experimentar a revolução pessoal através do poder de Deus. Acho que eu já li isso aqui. Tá? Já, vamos ler aqui agora outra parte. Perdão aí. Os que desconhecem a verdade. Como é possível aprender a verdade e desconhecê-la? É possível, desde que a pessoa queira fazer isso, né? A ponto dele conhecer a verdade, mas ele desconhece ela para lucrar em cima, vamos dizer assim, né? Existe esse tipo de pessoas assim. Seu próprio favor, né? Isso, a seu próprio favor. Viver somente a aparência, pois viver somente a aparência nunca será aprovado, mas sim reprovado. Venha para a luz como Cristo chamou, né? Paulo diz que eles sempre aprenderam, mas não têm o conhecimento. E existem pessoas que sempre estão desejando discutir assuntos ou teoria, mas no último movimento religioso ele não há êxito. São totalmente incapazes de aceitar disciplinas diárias, até mesmo biblicamente falando. São pessoas que não cumprem a sua tarefa para viver uma vida cristã na prática. O resultado de um corpo sem vida é apenas decompor. A decomposição é a causa, sua destruição. A nossa obrigação, amém, meu, Deus abençoe. A nossa obrigação purifica, fortalecer nossas vidas na batalha moral para viver a vida cristã. Alguém lê para nós 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 até o 26. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo 22 até o 26. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Até o 25, né? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Amém. É ensinar isso aqui que nós estamos falando, né? O curso de ensino é isso aqui, irmão. Aprender a palavra de Deus é isso aqui. Não é rodear, procurar uma palavrinha bem mansinha para os irmãos. Não, é uma realidade. Nós aprendemos todos os dias. Glória a Deus. Todos nós temos falhas, né, como seres humanos, mas devemos permanecer na sã doutrina, como Paulo ensinou. O conselho de Paulo foi claro nisto, né? Aleluia. Paulo dizendo: permaneça firme na palavra de Deus. Lá no livro de Timóteo ele falou sobre isso. Ventos fortes não podem abalar o alicerce de um prédio fortificado. Por quê? O povo de Deus pode ser abalado. Fez uma comparação em como um alicerce, né? Ontem mesmo deu um vento, uma chuva bem forte, mas você viu que o que estava bem alicerçado não houve nada, a não ser os unidos do vento, né, que bateu ali, mas permaneceu firme. Glória. No livro de Mateus tem lá também as comparações da casa edificada na rocha e aqui foi edificada na areia. O vento bateu na que estava edificada na rocha, mas não houve nada, mas a que estava na areia caiu. O autor diz que grande foi a sua queda. Como o povo pode se encontrar? Através do conhecimento da verdade. No livro de João fala: a verdade destrói o egocentrismo e destrona o eu da nossa vida humana, conduzindo o homem a tanto a ser salvo como tornar
a ferramenta que conforta a vida de outras pessoas. Aleluia. Então, a partir do momento que a gente tira o eu da nossa vida, do nosso viver, nós passamos a orientar não só a nós mesmos para conseguir a salvação, como as outras pessoas também. Nós passamos a ter um argumento saudável, né? Passamos a ter uma argumentação de convicção que aquela pessoa vai entender que ele precisa de Cristo, porque você tirou o eu. Aí você fez que nem Paulo, né? O eu não está mais aqui, mas não, Cristo já vive em mim. Estou crucificado para o mundo, né? E vivo somente para Deus. Aleluia. E depois ele disse mais na frente: se eu morrer com Cristo é ganho, para ele era ganho, né? Se morrer com Cristo seria ganho para ele, né? Não viver no mundo como muitas pessoas preferem trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Então o mundo oferece muitas das coisas realmente, mas a palavra de Deus, sendo viva e eficaz, ela nos dá essa abertura de mente para entender que não vale a pena nós ficarmos presos por coisas aqui que são passageiras, coisas vãs, coisas que vão passar, coisas que não vão nos edificar. Mas a porta, sendo estreita, apertada, com muitos obstáculos, nos levará a uma riqueza eterna. A Bíblia diz que nós iremos morar em um céu com ruas de ouro, né? De cristal, portais, e assim por diante. Riquezas que o Senhor tem para dar para aquele que quer Cristo na sua vida. Para finalizar aqui, ó. Conduzindo o homem tanto a ser salvo. Vamos lá. Fazendo valer a posição no qual foi chamado. Vou pedir alguém para ler para mim o livro de Salmo 22 e o verso 28. O outro, Ezequiel 22 e 30. Eu vou repetir. Salmo número 22, verso 28. O outro, encontra para mim Ezequiel 22 e 30. Eu vou ler aqui enquanto os irmãos já encontram. Pode parecer que o mal esteja prevalecendo, mas jamais devemos esquecer que quem escreveu essa história, nele tem o começo, o fim e o final, e o bem irá prevalecer. Cristo reinará sobre todas as nações da terra. Salmo 22 e 28. diz assim: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Ezequiel 22, o versículo de número 30. Busquei entre eles um homem que trampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não pudesse destruir, mas a ninguém achei. O Senhor busca pessoas a todo instante, como eu disse aqui aos irmãos. Aqui, ó, a busca de uma pessoa na posição que Deus quer, tanto para salvar como para levar a salvação a outras pessoas. Aleluia. E ali no final foi triste porque ele procurou e não encontrou. Nós não possamos estar assim de mãos vazias. Nós temos que as nossas mãos estar cheias, né? O hino de número 17 da harpa cristã, mas o pastor só fala na harpa cristã, porque lá tem uns versos que falam com o que estamos falando aqui, né? Salmo, é o 17, né? Que fala de mão vazia, não é não? Não, 17 nas horas que passam, né? Acho que é 16. Isso. Então nós não podemos ter a mão vazias, não. Temos que estar ocupados na obra de Deus, para quando o Senhor vir buscar a nós tenhamos algo para oferecer, o nosso histórico seja bom, para nós recebermos o nosso galardão, e aqui na terra ser apto, como Isaías disse, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor procura pessoas a todos os dias que possa ter esse tipo de comportamento. Nesses dias finais, os homens apostarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Mas precisamos continuar pregando a palavra de Deus pura e sem mistura. 2 Coríntios 2,17.
Vamos ler e para nós finalizarmos aqui, eu já vou ler a conclusão e vamos já finalizar. 2 Coríntios 2:17. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa... 2 Coríntios 2:17. 2:17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Está vendo? Nós não somos pessoas de estar falsificando a palavra de Deus, manipulando, não. Nós falamos a verdade porque nós temos um compromisso com Cristo, com Deus. E há pessoas, irmão, eu estou dando esse ensinamento para os irmãos aqui entender que há pessoas que existem por aí, até mesmo na internet. Tem muitos pastores e pessoas na internet que estão maquiando a palavra de Deus, ensinando a pessoas coisas erradas. Isso aí não é pecado, não. Ele prova que muitas teorias que eles falam enganam as pessoas que não têm um certo conhecimento e acabam acreditando nessas pessoas. Por incrível que pareça, eles acreditam mais nas pessoas que estão na internet fazendo os videozinhos para ter views do que nós que tiramos aqui uma hora para falar, falando na Bíblia, vocês acompanhando ali. Glória a Deus. Aí ele fala uma coisa que ele nem mostra na Bíblia. E a pessoa vai e diz assim: Amém? Amém. Aí ele vai e fala assim: não, como falou lá é isso mesmo. E deixa de acreditar naquilo que nós estamos pregando aqui, mostrando biblicamente falando. Nesses últimos dias, precisamos estar atentos aos sinais que sempre há prontos para poder enfrentar os desafios. Devemos estar conscientes em nossa participação no reino de Deus, fugindo de todo o embaraço, do pecado que tão de perto nos rodeia, como foi lido na abertura deste culto aqui na mensagem de Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Deus em Cristo possa estar abençoando cada um dos irmãos. Eu quero aqui finalizar esta palavra em o nome do Senhor Jesus. Mas antes eu quero fazer uma oração. Eu senti de Deus de nós orarmos aqui para a nossa família e também para a nossa busca da espiritualidade. Que Deus possa nos ensinar e nos dar essa autoridade. Vamos orar pela nossa família que tem sido alvo, do inimigo todos os dias, mas o Senhor está conosco e com certeza não seremos abalados. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, te agradecer por esta oportunidade. Meu Deus, em nome de Jesus, Papai querido, Deus Santo, coloca um novo cântico em nossa boca. Aqui apresentamos a nossa família em tuas mãos, apresentamos a nossa casa, apresentando filhos, esposa, os parentes, os nossos irmãos que são pertencentes à nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço a Ti, Senhor, ó Pai, que me dê autoridade. Dê poder, Senhor, ó Pai, virtude a eles, para que possa, Senhor, ó Pai, triunfar em tempos difíceis, mas não impossíveis. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível aquele que crê. Meu Deus, eu quero nesta noite, Senhor, usar de autoridade nesta casa e determinar, Senhor, ó Pai, que essas vidas possam ser transformadas, que essas famílias possam alcançar o Teu perdão, possam alcançar a Tua palavra, Senhor, e a nitidez do Teu Espírito possa pairar sobre a casa de cada um, em nome do Pai, do Filho e em nome do Teu Santo Espírito. E assim, Pai, eu quero finalizar esta oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o avivamento do Espírito Santo possa nos alcançar. Que esse ano de 2025 venha ser um ano diferente. Possa ser um ano de impacto, um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de avivamento para todos nós. Dá tempo ainda, porque fim de semana já vai ser fevereiro, mas nós estamos em janeiro ainda e vamos alcançar aí com certeza 11 meses ainda de muitas vitórias debaixo da graça de Deus. Que o Espírito e a essência dele possa continuar sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Quero aqui convidar o pastor Jean para estar